A gente estava falando no início sobre como o colonialismo ele afeta diretamente, até por uma questão de produção de uma solução final, a população de mulheres e crianças, né? A gente sabe que a pirâmide etária da Palestina ela é uma base mais esticada, apesar de isso aos poucos tem mudado, não só na Palestina, mas no mundo, né? Mas a gente vê que mais acentuadamente é essa população que vai ser atingida. Mas, ao contrário do que muita gente propaga, pelo que vocês estão dizendo aqui, não é por uma questão simplesmente de razão, né? Ou seja, as crianças e mulheres são mortas não só porque são maioria, mas porque são alvo específico, né? É método. Pois é o método de solução final. Afinal, crianças vão crescer e as mulheres são as que seriam progenitoras desse país. É controle de população, controle de natalidade, Perfeito. Controle de desenvolvimento. Porque a quantidade abatida, ela não consegue encontrar com esse dado bobalhão que a Globo transmitiu, inclusive bem no começo do genocídio, tentando explicar como é que morre tanta criança. Para esse dado ter alguma objetividade, teria que, por exemplo, ao invés das crianças na Palestina corresponderem tal qual eventualmente correspondem em outras guerras e genocídios, especialmente guerras, a 0,5%, eventualmente ser de 1,5%. Mas mulheres e crianças corresponderem a 60% dos exterminados, isso não tem planilha de Excel que explique. Sim. Então o problema é outro. O problema é escolha. O problema é método. O sionismo e o projeto israelense têm método. Sim. Por exemplo, todos os atos sionistas têm como premissa perseguir um objetivo. E o objetivo é a solução final na Palestina. Então, desde exterminar pessoas, e exterminar especialmente crianças e mulheres, portanto ventres, por exemplo, um dos relatórios recentes da ONU, de uns 2 meses e meio atrás, sobre a violência sexual praticada pelos soldados israelenses e pelo sistema prisional, que na verdade é um sistema prisional colonial, portanto masmorras coloniais. Nós tivemos mais ou menos 19 mil palestinos sequestrados neste período genocidário, a maior parte inclusive na Cisjordânia. Mais de 12 mil na Cisjordânia e aproximadamente 6 mil e pouco em Gaza. O que aconteceu com grande parte deles? Foram estuprados nas prisões, e alguns deles até a morte. Bom, então quer dizer que todo palestino médio, qualquer palestino comum, está agora aterrorizado pela hipótese de qualquer momento haver novo encarceramento em massa e, além de tudo o que passa, tortura, não vai ter medicação, não vai ter comida, etc., ele vai ser estuprado. Sim. Bom, isso cria nas pessoas um pavor. E, no relatório da ONU, entrevistando famílias, em virtude de ter aumentado assustadoramente a quantidade de atos obscenos dos soldados israelenses nos postos de controle, exibindo aquelas genitálias podres deles, ouvindo as famílias disseram: nós estamos casando nossas filhas cada vez mais cedo para elas irem embora daqui. Isso é limpeza étnica. Então ele não está exibindo aquela genitália podre dele para a menina de 6 anos e de 7, para a adolescente, para a jovem, para a idosa e para a grávida, só porque ele é um degenerado, só porque ele é um obsceno. Isso é política de Estado. Então o estupro é política de Estado no Israel, visando a limpeza étnica. E, claro, exibir as genitálias. Então eu sou descendente de palestinos, e eu gostaria que meu filho e minha filha passassem uma temporada na Palestina. Eu vou ser desestimulado diante disso? Sim, possivelmente. E se meus filhos estivessem como filhos de dezenas, centenas, talvez milhares de palestinos desta diáspora, estão lá porque passam temporadas, etc. Vão mandá-los? Sim. Vão devolvê-los? É política de limpeza étnica. Desde Oslo, com todos os seus questionamentos, de 93, a população palestina aumentou cerca de 700 mil, além do crescimento vegetativo. Porque as pessoas foram viver lá, viver um projeto, viver uma esperança, etc. Diante disso tudo, como é que fica isso? Por isso destruir Oslo, com todos os seus defeitos. Então, imaginar a Palestina é
entender que a totalidade dos atos israelenses, por mais degenerados que pareçam, por mais treslocados que pareçam, são política de Estado e objetivam alcançar aquilo que é traçado desde 1896, pelo menos, a limpeza étnica integral da Palestina. Tem uma informação que eu acho que assim, deveria, mas não é conhecimento amplo. Israel é um estado que tem prisões infantis. E nessas prisões infantis são crianças palestinas que são levadas para lá. A gente não tem, porque Israel não é um país, enfim, cuja política bélica é aberta para o mundo, a gente não tem informação do que é feito com essas crianças lá. E aí eu vou puxar um gancho surpreendente, porque a gente tem um filme que ele traz a perspectiva de uma criança que está num campo de concentração, que é o menino do pijama listrado, que é um baita de um nazi gaze, Sim, né? horrível. Mas que quando a pessoa desavisada assiste, ela fica, coitadinha da criança, Alemã. né? Do tipo, sofrendo ali pela situação daquele moleque encarcerado. As crianças palestinas que são levadas para essas prisões, elas são invisibilizadas. Sim. E elas são demonizadas para a população interna da Palestina e para a população global no geral, desde que elas nascem. Então, quando essas crianças elas são encarceradas durante a infância, elas são privadas do direito à infância delas, levadas para uma prisão, para além de todo tipo de violência que possa acontecer diretamente com ela, existe, inclusive, um apagamento da existência de que isso acontece. As pessoas não falam do absurdo que é um estado que tem prisão infantil. É uma ideia tão suja, tão desumana. Você levar um sujeito em desenvolvimento, você passa por uma criança no meio da rua e pensar que aquela criança poderia estar numa prisão de guerra, que é muito parecida com um campo de concentração. Sim. E é um estado que é legitimado no Ocidente. É essa legitimação que é o que é foda. E assim, uma coisa que eu quero perguntar, inclusive pra você, Vidago, é a gente entender que assim, mesmo tendo em vista esses campos de concentração para crianças, etc., vendo esse genocídio, eu não diria nem televisionado, mas amplamente divulgado, sobretudo na internet, você em específico já passou por situações, enquanto professora, sobre esse tipo de coisa? Eu já trabalhei em escola sionista, tá? Nossa. E aí o que acontece? Numa escola que ela é estruturalmente sionista, a gente tem todo um projeto pedagógico de concepção de quem é o povo palestino, de quem é o povo árabe, que é desumanizador. Então... Que é o projeto da colonização como um todo, né? Tornar o sujeito um não sujeito. Um não sujeito, exatamente. E aí você cria crianças desde muito novas com a ideia... Por exemplo, a gente tá em 2025, a gente tem vídeo de muita população, a gente pode mostrar que pessoas reais existem de verdade. Sim. Quando fala-se de árabes, são imagens difusas, imagens, ilustrações, geralmente. Então, não são pessoas de verdade. Eles são apresentados como um povo bruto, rudimentar, e, assim, generalizando a coisa de uma forma muito ampla. É a imagem que tem circulado recentemente agora no Twitter, do pai brincando com a criança no mar e a mulher do lado de fora, que ela não pode entrar no mar. De burca. De burca. É esse tipo de coisa que circula. Sim, e de como o povo árabe seria uma continuação do nazismo. Então, do Holocausto, melhor dizendo. Tipo, de como a existência deles coloca em risco a existência de Israel. Sim. E, portanto, eles são o inimigo a ser eliminado. E aí você pensa numa criança que é criada desde muito pequena, com essa ideia sendo construída na cabeça dela para chegar aos 18 anos. E, assim, se isso acontece na escola sionista aqui do Brasil, ela acontece também na escola sionista de Israel. Sim. Que é a escola de Israel, em suma. Para ela chegar aos 18 anos, compulsoriamente ser
levada para o exército, porque lá a participação no exército é obrigatória aos 18 anos, o serviço militar é obrigatório. E aí ela vai se ver diante da situação que você tem que apagar a existência daquele não povo, daquelas sombras, daquelas não pessoas pelas quais a gente já falou, que são os responsáveis pela incerteza da nossa existência. A gente tem vídeos circulando... Enfim, quando eu vivi essa situação, a gente individualmente não é forte, tá? E aí eu falo pra qualquer pessoa que se veja nessa situação. Você, dentro de um contexto no qual você existe pra pagar seus boletos, o melhor que você tem a fazer, individualmente, é sair de lá. Sim. Foi o que eu fiz. Porque você não vai resolver um problema sendo alguém, ainda mais numa estrutura que serve pra promover esse discurso. Sim. Dentro de uma população, de um grupo social no qual ele é legitimado. Sim. Então, assim, se você não concorda, cai fora. Mas, pensando na questão estrutural de como isso é proposto, porque eu vivi isso, mas não é uma experiência individual, o que a gente precisa pensar é que a gente está tendo um sistema educacional que ele promove uma população, ele forma uma população, e aí a gente pega texto de Althusser falando de como a escola funciona como um aparelho ideológico do Estado. Tipo, a escola ela vai formar o cidadão para reproduzir os valores que são os valores daquele Estado no qual ela está sendo desenvolvida. Então, você pega uma escola que forma esse tipo de população para aos 18 anos entrar no exército, o que você tem é o que a gente está vendo na internet. O que mais tem é vídeo de jovem no Omegle, naquele sitezinho de você encontrar vídeo aleatório, tem um cara que ele é palestino, que tá nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele. Eu acompanho de óculos. Isso, e ele faz vídeo nesse sentido. E todo jovem que ele encontra é do tipo, vamos matar todo mundo, é isso aí, Palestina tem que acabar, não é do tipo, morre mesmo. E ele fica, e as crianças? São tudo terroristas. E assim, isso não surgiu do nada. Nada surgiu do nada. Tipo, assim como o nazismo não surgiu do nada, porque é uma visão muito... o nazismo. Como se não fosse algo que tinha apoio da população. A gente pensar que, assim, é isso. A maior parte da população morta são crianças, e aí o discurso é que essas pessoas... criança vai crescer e vai virar um terrorista. São potenciais terroristas. Se a gente for pensar especificamente no Estado de Israel, todas essas crianças vão forçadamente entrar pro exército, ou seja, todo civil é um potencial membro do exército, do exército de Israel, né? Mas continua, desculpa. Não, em resumo, é isso. Eles estão usando toda essa aparelhagem estatal que existe, porque Israel foi muito bem aparelhado, para promover a construção de uma população que acha natural exterminar a outra. Então, eu acho que volta até naquela pergunta lá de, tipo, como chegou no ponto de que Israel, que é um povo judeu que sofreu com o genocídio, tá promovendo um genocídio agora. Sim. É uma construção. Sim. E é uma construção que não é interna. É uma construção imperialista. Sim. Essa ideia, ela vem dos Estados Unidos, de que aqueles são os inimigos que devem ser tirados daquela terra para que vocês possam existir nessa terra. Sim. Sendo que a Palestina histórica, quando ela existia, tinha uma população judaica e todo mundo vivia de boa lá. Tipo, então não é uma guerra de dois lados. Quando a gente fala do que está acontecendo lá, a gente tem de um lado um exército extremamente aparelhado pelo país mais rico do mundo, e do outro uma população que está sendo exterminada. Sim. Porque não existe... quando a gente vê vídeo, quando a gente ouve notícia, não existe o exército palestino. É o Hamas. É quase um Hamas hipotético, Sim. né? Porque ataca o hospital pra acabar com o Hamas, ataca a escola pra acabar com o Hamas. Atiraram no carro da menina que tinha acabado de ver os pais morrerem lá e tomou mais de 80 tiros. Ela era do Hamas também? Hind Rajab, o nome dela. E a gente tem inúmeros... Eu acho que esse ficou mais famoso por ser uma criança e porque isso foi gravado em áudio. Mas... A fundação que persegue os criminosos de guerra israelenses pelo mundo leva o nome dela, Fundação Hind Rajab, inclusive.